Você já sentiu que está vivendo a vida errada só porque não consegue escolher uma única paixão para seguir? Talvez você tenha começado a aprender fotografia, depois se interessou por marcenaria, migrou para análise de dados e no meio de tudo isso, começou a escrever um livro sobre história antiga. Se essa sensação de ser uma pessoa espalhada, que pula de um assunto para o outro, te persegue e faz você sentir que nunca vai se tornar um especialista em nada, pare tudo o que está fazendo e respire fundo. Antes de continuarmos essa análise profunda sobre como sua mente funciona e como ela pode ser sua maior aliada, saiba que convido você a se inscrever em nosso canal Vidassal de VO50+, caso queira continuar explorando as engrenagens da sua própria consciência. A verdade é que durante anos, a sociedade nos treinou para acreditar que o sucesso depende de foco absoluto em uma única área, como se fôssemos feitos de um único fio de lã. Mas a realidade da neurociência e do comportamento humano moderno mostra algo muito mais fascinante. Você pode não ser desorganizado ou sem foco. Você pode simplesmente ser o que chamamos de um profissional em formato de M. Para entender o que significa o profissional em formato de M, precisamos olhar para como o mercado e o aprendizado evoluíram. Antigamente, falava-se muito no profissional em formato de aquele especialista profundo que sabe tudo sobre um único tema, mas que não consegue conectar esse conhecimento com outras áreas. Depois, veio o conceito do profissional em formato de T, que possui uma base ampla de conhecimentos gerais e uma única especialidade profunda. O profissional em T é excelente, mas o mundo atual, movido pela inteligência artificial, pela interconectividade e pela velocidade das mudanças, exige algo mais dinâmico. O profissional em formato de M é a evolução desses modelos, possuindo várias hastes verticais de profundidade em áreas diferentes, conectadas por uma base comum de curiosidade e capacidade de aprendizado. Se você se sente perdido ao ter muitos interesses, saiba que essa é a sua maior vantagem competitiva, porque a inovação é o resultado da intersecção de dois ou mais campos de conhecimento que ninguém mais pensou em combinar. Vamos analisar isso com uma analogia simples. Pense em um pintor que entende de química das tintas e psicologia das cores. Ele não é apenas um pintor, ele é um profissional que combina esses conhecimentos para criar algo que um especialista em apenas uma dessas áreas jamais conseguiria. Se você gosta de tecnologia, jardinagem e literatura, você não tem interesses aleatórios. Você tem os ingredientes para criar uma abordagem única sobre arquitetura paisagística sustentável ou escrita criativa sobre novas tecnologias. O problema não é a diversidade dos seus interesses. O problema é a falta de uma estrutura para conectar esses pontos. Quando você não entende que o seu cérebro foi moldado para buscar padrões e novas informações, você começa a se sentir ansioso. A ansiedade de quem tem muitos interesses, muitas vezes chamada de síndrome do objeto brilhante, surge porque você sente que está abandonando uma coisa para começar outra, quando na verdade, você está apenas coletando ferramentas para o seu arsenal pessoal. Para lidar com essa natureza multitalentosa, o primeiro passo é parar de punir a si mesmo. Olhe para a sua trajetória não como uma lista de projetos inacabados, mas como um inventário de competências latentes. Pergunte-se, como o que aprendi em cada uma dessas áreas pode se somar hoje? Se você estudou marketing, mas agora se dedica à culinária, você não perdeu tempo com o marketing. Você agora é uma pessoa que entende como vender e divulgar a sua própria arte culinária melhor do que qualquer cozinheiro que nunca estudou comunicação. A mudança de perspectiva é o que separa a angústia da produtividade. O profissional em M entende que a sua curiosidade é um recurso finito e valioso, e que o seu cérebro, ao buscar novidade, está na verdade tentando encontrar novas formas de resolver problemas antigos. A neurociência mostra que o aprendizado multidisciplinar estimula a neuroplasticidade, criando conexões neurais mais robustas e flexíveis, o que ajuda na saúde cognitiva a longo prazo e na prevenção de doenças mentais relacionadas à estagnação mental. No entanto, ser um profissional em M exige disciplina, e aqui é onde a maioria das pessoas se perde. Ter muitos interesses não é um convite para o diletantismo superficial, onde você sabe um pouco de tudo e nada de nada. A estrutura do M exige profundidade. Você precisa ser capaz de sustentar o foco o tempo suficiente em cada uma das hastes do seu M para atingir um nível de competência real. Se você pula de uma área para outra antes de entender os fundamentos, você não constrói um M, você constrói uma linha pontilhada
que não sustenta peso nenhum. O segredo é o rodízio intencional. Em vez de abandonar tudo, escolha 2 ou 3 áreas para se aprofundar por um período determinado. Digamos, 6 meses. Durante esse tempo, você se dedica a entender o cerne daquela disciplina e depois permite-se explorar um novo interesse que possa complementar os anteriores. A chave é a intenção. Cada novo interesse deve ser trazido para dentro da sua casa mental com um propósito. Pergunte a si mesmo: como isso se conecta com o que eu já sei? Como isso me torna um profissional ou uma pessoa mais completa? Eilam disse: é fundamental entender que nossa saúde mental sofre quando tentamos forçar um encaixe em caixas que não nos pertencem. Se você é uma pessoa que floresce na variedade, tentar se tornar um especialista estático em um nicho monótono vai gerar estresse, desmotivação e uma sensação constante de que você não é bom o suficiente. Quando você aceita que seu formato é em M, a ansiedade diminui porque você para de lutar contra a sua própria natureza. Você passa a ver o seu perfil como uma estratégia de longo prazo, não como uma falha de caráter. O mundo está cheio de especialistas que sabem muito sobre um ponto minúsculo do mapa, mas o mundo está desesperado por pessoas que conseguem conectar os pontos e enxergar o mapa inteiro. Você é essa pessoa, mas lembre-se, a jornada para ser um profissional em M não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de autodescoberta. Não tente construir todos os pilares do seu M de uma vez só. Comece hoje identificando quais são as 2 grandes áreas que você deseja aprofundar nos próximos meses e ignore a pressão externa que diz que você precisa ser apenas uma coisa. Olhando para o seu futuro, pense no impacto que você pode causar. Imagine ser a pessoa na sala que entende o suficiente de tecnologia para implementar um sistema, o suficiente de design para torná-lo atraente e o suficiente de psicologia humana para garantir que ele seja usado para o bem. Essa é a força do M. É a capacidade de transitar, de adaptar e de integrar. Se você se sente perdido, é apenas porque ainda não desenhou as linhas que ligam os seus interesses. Comece a anotar. Faça um mapa visual das coisas que você gosta e veja onde elas se encontram. Você ficará surpreso ao descobrir que existe uma lógica oculta no que parecia ser apenas uma confusão de hobbies e interesses. A sua mente, com toda a sua complexidade, é capaz de processar muito mais do que a sociedade conservadora sugere. O convite aqui é para que você abrace essa complexidade. Não tente se simplificar para caber no mundo. Expanda o mundo para que ele caiba em toda a sua capacidade de aprender, criar e se transformar. Para fecharmos essa nossa jornada de hoje, quero te fazer um desafio prático. Pegue um papel agora e liste seus 3 maiores interesses atuais. Escreva abaixo de cada um deles uma competência que você adquiriu e que ninguém mais tem na mesma combinação. Veja a intersecção deles. É ali que reside o seu valor real. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor o seu funcionamento e a aliviar o peso de tentar ser quem você não é, não guarde isso apenas para você. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que também se sente perdido entre tantos talentos, pois ele pode estar precisando ouvir exatamente o que você ouviu hoje. Inscreva-se no Vida Saúde, vê os 50 mais, ative as notificações e deixe seu comentário me contando quais são as 2 áreas que você vai decidir aprofundar a partir de agora para começar a construir o seu M. Lembre-se, o seu cérebro é o seu ativo mais valioso, e quanto mais você entende como ele opera, mais longe você chega. Mantenha a curiosidade viva, mas discipline o seu foco, e você verá que ser uma pessoa de muitos interesses não é um problema, é a sua maior ferramenta de sucesso. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os mistérios que regem sua saúde mental e seu comportamento.